Alô pessoal, bem-vindos a mais um podcast da equipa Breaking My Limits e hoje estamos aqui para ajudar a maior parte dos nossos ouvintes que já evoluiu, já deu aquele primeiro salto no ginásio, mas chegas àquele ponto em que já notas uma definiçãozinha, o treino parece sair bem, mas não sais do mesmo ponto há muito tempo. A verdade é que no início é fácil, que a pessoa consegue ganhar uma massazinha muscular com pouco treino, mas quando a coisa começa a ficar séria, tens que começar a aperfeiçoar e a personalizar o teu treino. E hoje tenho aqui o Francisco Bação, barreco do costume comigo, para falarmos um bocadinho sobre isto, como é que nós desenvolvemos os nossos exercícios, como é que estamos com os nossos alunos, para que eles saiam também da estagnação. E como é que estamos, Francisco? Estavas-me a dizer aqui antes de começarmos a tentar ter uns dias mais softs, o que é que precisas Yeah, fazer? honestamente, estamos ótimos. Aconteceram aqui umas cenas pessoais muito fixe que culminaram ontem. Estás a ver? Também agora, depois de um período, e a malta que nos segue já viu isto, bué de trabalho. Chegámos a publicar 12 vezes por dia no Instagram e tudo mais. E agora estar a tirar aqui o acalmar disso, porque o meu próprio mentor me disse: Ok, Francisco, it's time to chill. Hoje eu acordei há 2 horas. São 11h43 da manhã. Já Ou não me lembro da última vez que acordei tão tarde. Estou com os olhos inchados, estás a ver? Já fui dar o meu walk, beber o meu cafezinho, responder a todos os clientes, ainda estou com os olhos inchadíssimos. Estamos bem, live is good. estamos bem. Honestamente, não tenho plano para os próximos dias. Tipo, literalmente aquilo que eu acordei com o meu mentor foi: ok, eu posso relaxar de algumas coisas, mas eu não vou deixar de responder aos meus clientes. Portanto, vou na mesma. Tipo, são os dias off de se calhar produzir, mas vão ser agora mais focados, tipo, só de manter a minha estrutura de responder aos alunos, tipo, todas que forem necessárias, mas de resto, estar aqui um bocadinho mais off. Portanto, está É, fixe. deixaste também um Não tenho bocadinho entrado ali antes. a coisa também mais, tu especialmente mais que eu, a produção de conteúdo e pensares naquilo e editar mal ou bem consome energia a uma pessoa, é sempre um fator de stress e se ter esses dias mais softs também para aproveitar, sei lá, tipo, ler ou jogar ou ver séries ou só simplesmente estás no café mais uma hora, também é Vou, fixe, vou tipo, só experimentar ver o que é que isso é. Caso ainda, se houvesse praia, lá era logo, tipo, se tivesse bom tempo, arranco para a praia. Tipo, fixe. Pá, agora, olha, vou ver. Tipo, vou treinar tranquilo, fazer as cenas tranquilo, experienciar umas férias. Férias de 3 dias e está-se bem. E tu, what's up? What's going on around there? pá, dar ao ginásio e depois partir o pé, já começámos aqui também a ter mais presencial, começar também umas aulas online, começar a produzir mais conteúdo, foi o que falámos da última vez. Mais cheio, mudança de casa, ainda a ajustar aqui a logística, mas tudo aí bem. A lot of things. Tens sempre que tipo, gerir aquela cena de cães, namorada, casa, horário, jantar. É uma questão de tipo, começar na rotina. Agora que o gajo também não tem o pé tipo, 100% partido, já vem andando. É voltar aos treinos. Que é um bocadinho que vamos falar aqui. Voltar à rotina base para conseguirmos evoluir a sério. O treino mal bem também é um escape. E vamos começar então com o ponto inicial, que é como é que dividimos os grupos musculares para os dias da semana. Portanto, temos um mesociclo, vamos imaginar assim. A ideia é que vocês tenham uma estrutura relativamente semelhante ao longo deste bloco, mesociclo, como quiserem chamar. Pequenas alterações aqui ou ali. E como é que fazes as divisões de grupos musculares? Queres que eu comece por atacar aí? Honestamente, a minha forma de dividir os grupos musculares com a maioria dos nossos clientes é pensar o que é prioritário para ti. Primeira pergunta que tem que estar em cima da mesa, principalmente quando tu já treinas há algum ano, é tu decidires o que é há algum tempo, é decidires o que é prioritário para ti. No que é que eu me quero focar? No máximo 2 músculos, para a maioria das pessoas. Se te queres focar em mais do que 2 músculos, deixa de ser um foco, começa a ser uma dispersão. Obviamente, quando eu te digo 2 músculos, há coisas que consegues relativamente uma terceira coisa, mas na maioria delas elas já começam a entrar em competição umas com as outras. Portanto, eu diria escolhe 2 músculos: tríceps e bíceps, bíceps e tríceps, peito e costas, mas escolher 2 coisas onde eu durante estes próximos tempos eu vou-me especializar. Quero focar mais, seja que é um ponto fraco ou é uma coisa que eu quero mais desenvolver. E olhando para aquilo que é prioritário para mim, eu vou começar a planear a minha semana primeiro por aí. Então, em vez de eu fazer, e nós já batalhámos muito esta questão da frequência de treino, portanto, acho que hoje em dia, e minimamente, se tu para tu te chamares um atleta avançado, uma pessoa experiente, tu já não treinas um músculo uma vez por semana, já não fazes um dia de peito.
porque senão não és um atleta experiente, és um atleta do ano passado, do século passado, és um velho do Restelo. Nem sequer estás de certeza a um nível experiente, a não ser que estejas a tomar qualquer tipo de anabolizantes, onde aí consegues chegar a esses níveis. Para uma pessoa natural, tu não és atleta experiente a fazer um treino de peito uma vez por semana. És de ok. Também estou a ser um bocado de expoente máximo, mas you understand what I mean. A primeira coisa seria o que é prioritário para mim, e com base nisso eu vou distribuir a minha semana de treino assim. Eu tenho dois focos, dá por exemplo ombro e quadríceps, ou ombro lateral e quadríceps. Quero alargar os meus ombros e quero ter umas coxas que preenchem os meus calções. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, dos meus dias de treino semanais, quantos dias é que eu tenho para treinar, vou aumentar a frequência de treino destes músculos. Imagina que eu tenho 5 dias para treinar. Ok, como é que eu posso treinar, por exemplo, os meus ombros 3 vezes por semana e os meus quadríceps 2 vezes por semana? Encher os 5 dias, portanto, se calhar dar ombro, quadríceps, ombro, quadríceps, ombro. Cada dia está dedicado, em primeiro lugar, àqueles músculos. Por isso é que eu tenho um dia, a primeira coisa que eu estou a planear é ombro, na quarta-feira a primeira coisa que eu vou planear é ombro, na sexta-feira a primeira coisa que vou planear é ombro, e como os meus outros dois focos, o meu outro foco é quadríceps, terça-feira aquilo que eu vou planear primeiro é quadríceps, quinta-feira aquilo que eu vou planear primeiro é quadríceps. E eu começaria logo por aí. De primeiro os grupos musculares prioritários, de maior frequência, idealmente 2 a 3 vezes por semana, dependendo do grupo muscular e da fase da dieta onde estás, ou capacidade de recuperação que tu tens, e depois sim programar quando é que eu vou inserir os outros músculos, o peito, as costas, o meu posterior, papapá, depois de eu primeiro planear o que é prioritário para mim. Portanto, dia mesmo, divisão dos dias será feita de acordo com as tuas prioridades em primeiro lugar e depois encaixar os restantes músculos, tentando estar ali a treiná-los a cada 48, 72 horas. Sem que os músculos secundários, chamemos assim, ou os segundos músculos que tu vais treinar, prejudiquem aquilo que é prioritário para ti. Sem que o meu peito prejudique o meu treino de costas, de ombros. Sem que o meu treino posterior prejudique o meu treino de quadríceps. Eu curti da explicação porque é tal história de não entrarmos nem splits, porque qualquer split é válido, porque você está a dizer pode ser tipo full body, para lower, costas, uma divisão que quiserem, porque a ideia é que eu vou maximizar o volume e a frequência para os músculos que eu quero, dentro das possibilidades de recuperação que eu tenho. Se Yeah. for 3, se for 4, se for 5. Eu concordo muito com a abordagem do Francisco. Uma das pequenas coisas que eu também incluo dentro dessa abordagem é eu por vezes, tendencialmente, eu tento meter o treino principal, ou o grupo muscular principal, no primeiro treino da semana. Seja isto segunda, ou terça, ou quarta. Na teoria é quando vais mais fresco treinar. Outra coisa que eu também tenho em consideração com alguns alunos, especialmente quando treinam muitos dias, 5 dias por semana, por exemplo, é por vezes mais do que só colocar no primeiro treino, qual é o primeiro treino que ele consegue fazer mais à vontade. Ou seja, eu tenho alunos que só conseguem treinar meia hora, 5 minutos, início da semana, sem dúvida nenhuma, 50% dos casos, com alunos que treinam 5 vezes e têm alterações, ou seja, tem dias que treinam 45 minutos, tem dias que se ficarem uma hora e meia no ginásio não há problema. Eu aí tento mover os grupos musculares principais para esse treino, do género, o treino que ele pode descansar mais, que pode ter mais tempo para entre cada série ou cada exercício, que posso explorar algum tipo de exercício que, ok, gera mais fadiga por série, mas que também sei que aquele aluno específico vai conseguir recuperar melhor, vai ter melhores resultados, desculpem. Então eu aí tento meter em treinos que ele tenha tempo, por exemplo, um sábado ou um fim de um dia de uma terça-feira para continuar a combinar a seguir e quarta-feira entra às 9. É também uma abordagem que eu faço. Mas sem dúvida nenhuma que eu trabalho aqui em linha com o que o Francisco diz, que é quais os grupos principais a trabalhar. Normalmente 2 de grupo muscular de maiores dimensões, exemplos quadríceps. Se ele quiser ter um terceiro foco, normalmente são grupos musculares mais pequenos ou que normalmente nós não focamos tanto em isolar. Exemplo, eu não faço normalmente um treino à volta de um gêmeo ou do abdominal. Então, aí se ele quiser fazer também esse, eu também ponho isso como um terceiro foco. E entrando aqui, entramos na parte do contexto de como é que com este tipo de divisões, portanto eu decido, entre aspas, a frequência com que eu trabalho estes grupos musculares e a ordem, e como é que eu agora giro o volume e a intensidade. Antes de passar aqui de novo ao Francisco, só o toque de que quem está interessado em ler um bocadinho mais sobre isto de pernas, vai sair agora saiu durante o mês de Abril, um artigo no blog em que qual a frequência com que deves treinar pernas, seja intermédio e avançado, se treinas 1, 2, 3 vezes por semana, para teres mais um guia para ti. Força, Francisco, dá-me aqui um bocadinho como é que calculas estes volumes e intensidades, como é que geres isto ao longo do mesociclo. Em primeiro lugar,
A divergência aqui na forma como eu o faço é muito do há quanto tempo é que eu já estou a trabalhar contigo ou não. Um cliente novo é um cliente do qual eu ainda estou a recolher dados. Pá, já estamos a falar aqui de malta que treina há algum tempo. Se tu não és o iniciante, se tu já estás nesta posição mais difícil de evoluir, não estás satisfeito porque não vês o progresso que tu queres para o esforço que tu pões, é onde nós já começamos a precisar de muito mais personalização, especialmente, a meu ver, na quantidade de volume de treino. É onde eu vejo maior discrepância, é encontrar a dose, o número de séries, o número de exercícios certos para cada pessoa. É onde eu vejo maior discrepância entre dois gajos de 36 anos que querem focar peito, estão ambos em bulk, condições muito similares, mas há uma grande diferença entre um ser melhor com 12 séries, o outro ser melhor com 20 ou com 30 ou o que seja, estás a ver? Então, quando tu já és meu cliente há mais tempo, eu já tenho esta recolha de dados, por exemplo, eu estou a pensar agora literalmente no caso do André, que já é meu cliente há anos, eu já tenho a tabela dele preenchidíssima e eu sei qual é que é o volume para cada músculo, mínimo, máximo, o ideal, para ele em déficit em cut, em déficit em bulk, em manutenção, em fase de primer. Com ela é relativamente fácil, eu já sei, eu quero construir um bloco para focarmos mais nisto, já tenho os dados. Agora, quando és um cliente novo, ok, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é vamos aferir o teu volume mínimo efetivo. Qual é que é a mínima dose que te vai produzir resultados? Qual é que é o mínimo número de séries e de exercícios a partir do qual tu vais conseguir progredir mensuravelmente de semana para semana? Eu quero garantir que tu da semana 1 para a semana 2, da semana 2 para a semana 3, da semana 3 para a semana 4 estás a progredir cargas e estás a crescer, mas com o mínimo possível. Porque também é o que nos dá mais margem de manobra. Portanto, na maioria dos casos, se estamos a falar aqui de um músculo que tu queiras focar, esse por norma tenderá a ter um bocadinho mais de volume inicial, chamemos-lhe assim, porque acaba por ser mais foco, mas eu vou se calhar começar-te por volta das 4 a 8 séries por músculo por semana. O que significa que se tu estás a treinar aquele músculo 2 vezes por semana, 1 a 2 exercícios por treino, com 1 a 2 séries por treino. Na prática, imagina que tu estás a treinar quadríceps 2 vezes por semana, se calhar no treino 1 vais ter 2 séries de X-Squat e uma série de Leg Extension, no treino 2 vais ter 2 séries de Leg Press e uma série de CC Squat. E ver até onde é que tu consegues progredir assim. É um volume estupidamente baixo. Para a maioria das pessoas que está a ouvir isto vai estranhar. A maioria das pessoas que está a ouvir isto também está a fazer volume a mais. E se tu nunca passares por esta fase, tu nunca vais perceber até onde é que podes ir. E depois disto, depois de passarmos esta primeira fase, eu vou adaptando o volume reativamente semana após semana. Porque o volume, no meu ver, o número de séries, o número de exercícios que deves fazer, não é um número estanque por si só, mas é sim número que é muito dinâmico com base na forma como tu estás a responder ao treino. Ou seja, a razão pela qual eu começo tão baixo na primeira semana é para detectar o que é que te causa progressão e para perceber como é que tu recuperas. Porque é com base nisso que tu vais adicionar mais exercícios ou mais séries, nem com base numa tier list do Instagram ou o que seja. E é assim que tu encontras o que funciona para cada pessoa. É com base em dados de progressão de carga, de recuperação entre treinos, o que é que leva a maior progressão. E isto só se faz com este tipo de experimentação controlada, com análise de variáveis. E acho que a melhor forma de o fazer é começar por baixo e ir incrementando à medida que o corpo mostra que é necessário incrementar. Portanto, long story short, comece com baixo volume e todas as semanas eu estou a avaliar a tua evolução, a tua recuperação entre treinos, para que depois dito vamos adicionar mais ou não. É isso. Depois também nos permite a nós, como treinadores, ter tempo para aferir os outros dados a este treino em termos de alguns dos que possam também ser precisos ao nível da nutrição, ao sono, usar métricas de perímetros para termos um pouco de noção de como é que tem sido a evolução e também alguns sinais de fadiga que tu possas mostrar no teu contexto. Por exemplo, foi já num dos podcasts, nesta gestão de volume e isso, que em dadas situações em que eu ponho um dado treino ou um volume maior para um aluno meu, se ele hoje está muito treinado de manhã, mas sente-se melhor à noite, de manhã por questões de horários, tudo, ok, então se o meu foco principal naquele bloco, vamos imaginar, é costas, e eu já consegui fazer esta progressão de volume, já começo a ter um pouco noção de como é que posso fazer semanalmente, já naquele volume base que já tenho essa informação dele, ok, então vou colocar nessa altura em que eu sei que ele vai estar mais tempo a recuperar, não vai estar tão estressado em termos de horários para o fazer, que é uma boa forma de eu garantir que dentro daquele volume, nem vou já falar do mínimo efetivo, vou já dizer que há máximo adaptável, vamos chamar-lhe assim, portanto que eu sei que o raciocínio de fadiga é o melhor, estou a dar o máximo estímulo possível para a capacidade que ele tem de recuperar aquela fadiga, Não. é dentro daquele horário. E aqui é um ponto importante quando nós calculamos o volume, a intensidade, de facto se há proximidade à falha ou cargas, normalmente
a proximidade à falha em termos de hipertrofia, é ok, estou a dar este volume, estou a dar isto tudo, é o volume se calhar mais adequado para ele em termos de evolução, mas depois tem que ter estas variáveis, especialmente dentro de uma pessoa avançada, que é para garantir que eu consiga ir aumentando progressivamente o volume e ou a intensidade ao longo do bloco. Como? Eu verifico que eu vou-lhe dando aquele volume e ele vai conseguindo melhorar a performance todas as semanas, se possível até de treino para treino. Caso eu comece a dar, tenho estes dados que o Francisco fala, calculo o volume, já sei o volume que ele necessita para ter uma boa evolução, mas comece-lhe a dar no topo do volume, que na teoria ele consegue trabalhar naquele treino, o que vai acontecer é que muito provavelmente ele vai ter momentos de descanso elevado e que eu vou ter que, por exemplo, aplicar um deload mais vezes. Posso fazê-lo? Posso, mas que ao fim do ano vou ver que tive menos 4, 5, 6 semanas e que podia estar a subcarregar o meu aluno em termos de treino e que na realidade tive a dar um deload, porque ok, tive de aumentar o volume, dado, ok, estou a aumentar isto tudo porque ele provavelmente vai responder e parece sentir uma boa performance, mas vai acumular um tal nível de fadiga com aquele volume, que é o estímulo que eu estou a dar, que no médio prazo, ou seja, daquele bloco acaba desvantajoso. Uma coisa que eu podia estar a usar durante 6, 7 semanas, usar durante 4 semanas. Portanto, aqui, nesta parte do volume, é importante também termos a noção de qual é o volume mínimo que eu consigo evoluir, qual é o volume máximo que eu consigo evoluir, mas que consigo recuperar dele, para só aplicar este, vamos dizer, este volume de o volume máximo que tu consegues sustentar em períodos estratégicos, porque nos avançados isto é realmente importante. Eu quero garantir que ele consegue ter uma progressão de bloco para bloco, por mais lenta que seja dentro do contexto dele ou dentro das possibilidades dele, porque no avançado esta pequena afinação vai fazer a diferença entre ao fim do ano se calhar teres metido mais 1, 2 kg de massa muscular ou só teres metido meio quilo ou nem isso. Portanto, é ajustar estes pontos aqui. Quando é que eu incremento o volume? Em que momento trabalho com um volume relativamente parecido e exploro em contexto de proximidade à falha? Portanto, já não estou preocupado em subir séries ou repetições ou preocupado com a carga em si, que era ok, eu quero que vais aproximando da falha agora nesta última semana, por exemplo, para no fim conseguir que ele dê sempre este grauzinho extra. Uhum. É um ponto importante aqui quando já formos de treino de avançados. Já não podes só meter volume para cima, não é? Bora, mais séries, mais repetições, mais carga. Não é. Onde é que eu te consigo dar o máximo de estímulo para tu recuperares o máximo possível para conseguirmos garantir isto o máximo tempo possível. É um ponto fundamental aqui quando falamos aqui de criar mesociclos para avançados. E o porquê de eu e o Francisco falámos um pouco de escolher 2 grupos musculares por bloco. Porque, força. Ia dizer, porque isso dá-te margem. Quando tu escolhes um ou dois, e isso vai-se prender também bem com o tópico a seguir, mas dá-te margem para tu conseguires mesmo explorar aqueles dois à séria. E acho que nós tivemos muita cultura também do deload pré-planeado durante muito tempo. Mas efetivamente é isso. Quando tu não és atleta, por mais avançado que tu sejas, tu também queres ao mesmo tempo treinar porque sabe-te bem, faz parte do teu dia. Tu não chegas a um nível avançado sem gostar daquilo, sem aquilo ser uma cena que tu gostas genuinamente, não é? Não é aquela cena eu ganho músculo fácil. Paga em real, tens que treinar durante anos para chegar a um nível avançado e tens que treinar bem e duro. Para tu lá chegares é porque gostas. Para a maioria das pessoas, os deloads, ou chegares ao ponto onde é necessário estar em deload, nem sempre é o mais uau. Às vezes é fixe porque nos permite, eu gosto muito de conteúdo. A maioria das vezes que eu forço um deload com os meus clientes é quando isto dá jeito para incorporar com o teu dia a dia, seja porque tens uma semana de trabalho mais longa, ou vais de férias, ou vais viajar, ou precisas mesmo de um descanso porque estás com muita cena a acontecer. Aí sim faz sentido forçar um deload. Agora, quanto menos deloads tu tiveres que ter, melhor. Porque mais tempo tu vais passar a crescer, estás a ver? Então acho que às vezes é importante nós também aprendermos a balizar isso, porque tu estás constantemente a chegar ao ponto onde precisas de uma semana leve, onde não consegues implementar uma sobrecarga porque abusaste. Pá, está-se constantemente a chegar ao ponto onde a minha semana de treino não é tão produtiva como poderia ser, por uma gestão que poderia ter sido feita de forma diferente. Yeah. É a questão que estás a dizer do deload é literalmente uma forma só que tu tens de gestão nesses momentos de maior dificuldade do dia a dia, ou eu também uso um bocadinho para quando vejo com estar num período também já saturado de alguma coisa, olha, mas tenho aqui uma semana mais tranquila, entrar aqui já um bocadinho também no tópico, vamos trabalhar aqui se calhar só na manutenção ou só mesmo exercícios principais, o resto mais chill,
para atacarmos o próximo bloco. Ou se houver, outra alternativa, se começar a haver uma troca de bloco, troca também das prioridades. Ok, vou passar de peito para quads no próximo bloco. Ok, se calhar prefiro garantir, se ele disser, ok, sinto aqui alguma fadiga ao nível, por exemplo, dos quadríceps, por alguma razão, ok, então vou estar aqui uma semana mais leve de quadríceps, porque eu quero mesmo começarmos com a troca de volume para full quads, em termos de foco, e começarmos a retirar do peito. E é uma das ferramentas que podes usar aqui. Obviamente, isto só quando vês que há este impacto em termos de cansaço, ou seja, temos uma fadiga que se calhar vai ser prejudicial para o bloco seguinte. Aí poderá fazer sentido incluir um deload. E entrei aqui um bocadinho também no papel de como é que gerimos toda a automusculatura, porque no que nos avançados nós realmente temos que manter o estímulo também no resto dos grupos musculares que tiveram a evoluir. Caguei agora só um preocupo daqui a 2 meses ou 3. É como é que tu podes gerir este papel. E aqui entra o que você estava a dizer um pouco, que é ou um volume de manutenção do género, eu não quero mesmo me preocupar com isto, eu quero que tenhas energia ao máximo para estes grupos musculares, que, relembro, é onde está o maior volume ou maior concentração de intensidade naquele bloco, maior frequência, normalmente são esses que aparecem, ou os grupos musculares que aparecem no início do treino, porque eu quero garantir que estou o mais fresco possível e que, se tiver que encurtar o treino, aquilo foi feito. E entramos dentro dos outros, que são os grupos musculares secundários, e aí sim trabalhamos. Normalmente trabalho com manutenção, se for uma altura mais complicada para o aluno, ou podes aqui entrar com a situação de um mínimo de volume efetivo, que é, eu vou-te dar um mínimo de volume para continuares a evoluir aqui, garantindo que fiz-te esse estímulo, mas o impacto que vais ter ao nível de fadiga para o resto é quase nulo. Porque relembro que, para quem não está muito dentro da área, ou acha estranho porque é que eu treinei uma musculatura e agora estou cansado no treino a seguir para outra, nós não temos só uma fadiga local, temos uma fadiga também, se podem chamar sistémica, neural, o que quiserem chamar, que poderá ter também um impacto ah, nos restantes treinos. E é importante gerirmos neste ponto. Mais uma vez, e antes de passar para o Francisco, mais avançado fores e mais tempo, por exemplo, tiveres connosco, mais fácil isto é, porque o Francisco sabe que aquele aluno, se calhar, se fizer peso morto perto da falha, no treino de pernas e o foco for superior, é que vai ter um impacto relativamente grande também no treino de superiores, mas aquele aluno, se calhar o peso morto não afeta tanto, é mais o agachamento ou mais whatever. E isso aqui é importante também brincarmos um bocadinho quando estamos a falar com alunos avançados. Porque, como você estava a dizer, este ou estes dois são a minha prioridade. Ok, o resto eu só vou trabalhar para manter ou evoluir o mínimo possível. Eu pessoalmente, até posso estar se calhar, não vou dar mesmo o meu exemplo também numa fase agora no bulk anterior, onde o meu ênfase era claramente ombros, principalmente side delts e front delts, portanto deltoide lateral e anterior. Uma das coisas que eu tive para fazer isso e na altura para conciliar também com o kickboxing, uma das coisas para eu poder focar nos ombros foi reduzir a quantidade de trabalho que dava ao peitoral, porque seria incongruente se tu estás a tentar levar os teus ombros ao limite mas a massacrar-te também com o trabalho de peitoral faz com que tu nunca estejas realmente em condições para levar os ombros ao limite. É como, por exemplo, se tu queres levar o teu peito, e dou este exemplo, se calhar até era mais fácil de explicar por aqui. Se tu queres levar o teu peito ao limite, mas estás a abusar muito no volume de tríceps, tu vais chegar aos teus supinos, às tuas chest pressões e nunca consegues propriamente levar o teu peito ao limite porque o teu tríceps está também muito fatigado, torna-se um fator limitante. É daqui, se calhar para a malta, para conseguir perceber que quando tu escolhes dois músculos prioritários, ou um músculo prioritário, o teu foco é dar as melhores condições para aquele músculo crescer, certo? Porque é a coisa mais importante. Então, isto passa não só pela organização do treino em si, mas também o que é que eu posso fazer nos outros músculos que não subtraia da minha coisa principal, do meu objetivo principal, está bem? Para que eu tenha mais tempo, mais energia, as condições, recuperação muscular, mas também, como o António disse, mais recursos, mais energia, mais proteína, os recursos nutricionais para dedicar àquilo. Em mim e a mim. Mas basicamente, portanto, na prática, uma das coisas que eu gosto de fazer é, ok, quais é que são os músculos que vão impactar diretamente isto? Caso dos ombros, peitoral claramente ia impactar, trapézio também iria impactar, porque se o meu trapézio não estiver recuperado no dia em que eu quero treinar ombros, pode ser limitante. Se eu quero focar peito, o meu ombro vai limitar, o meu tríceps vai limitar. Então, subtrair isto ou reduzir. E eu, pessoalmente, eu gosto de os reduzir a um volume mínimo efetivo, como o António disse. Basicamente, é o mínimo de volume a partir do qual tu consegues progredir.
E semanalmente, como nós tínhamos falado isto antes muito até com o início do podcast, da forma como eu vos disse, eu adapto o volume todas as semanas. Portanto, o número de séries, o número de exercícios, isto é adaptado todas as semanas com base na tua recuperação, para que tu estejas sempre a treinar com o volume ideal. Sim. Só que quando tu queres focar ombros, eu sempre que tenho condições, este volume extra vai para os ombros em primeiro lugar. O que significa que, às vezes eu cheguei a ter, dando-me o exemplo, onde eu estou a focar ombros, eu chego a ter 12 séries, 16 séries de ombros num treino, 12 séries acho que foi o máximo que eu cheguei num treino, 12 séries de ombro lateral, mas tenho apenas 4 de peitoral. 2 séries de dips, 2 séries de flies. Porque eu estou a conseguir progredir na mesma peitoral, de semana para semana, eu tenho condições para adicionar mais. Tenho. Mas, como o meu foco é adicionar aos ombros, eu sempre que posso adicionar mais, eu vou adicionar aos ombros. Porquê é que eu vou estar a adicionar ao meu peitoral, que está a progredir, portanto está claramente com um volume suficiente? Porquê é que eu vou estar a adicionar a uma coisa que pode estar a subtrair do meu objetivo principal? Não sei se estou a conseguir, se está a ser muito dúbio, forma de explicar. Não, está a ser Ok. ok até. É tipo, Yeah. tu tens X coisas para consegues espremer, vamos imaginar. Se tu espremes, sei lá, imagina, a tua máquina de espremer fruta só espreme 4 Eh, frutas de manhã. yeah. Tu queres fazer sumo de laranja. Pá, se usas, por exemplo, limão e maçã, já queimaste metade do sumo. É Yeah. basicamente por aí que o Francisco está a ir. Não, tu tens 6 Pokémons, eu decidi que eu quero crescer o meu Magikarp. Estás a ver? Eu decidi que quero crescer o meu Magikarp. Ganhei um Rare Candy. Em quem é que eu vou pôr o Rare Candy? É no Magikarp. Não vou pôr no Charizard, que já está a arrebentar com toda a gente. O Charizard está no fundo da box. Eu já não quero ganhar XP Points com o gajo. Agora peguei no exemplo de. Por acaso, bom exemplo. É pá, surgiu mesmo quando eu levantei a mão e disse. Ah! Pronto. Não, mas é isso, é tipo, pá, só tens X coisas que podes fazer se começas a usar noutras que não são tão prioritárias. Exemplo, Perto do dia a conceito de dia. prioridade. É isso. Tipo, só tens 10 horas para fazer as coisas. O que é que não é prioritário? É lá, meter gasolina no carro. Mas tu vais meter gasolina no carro, já queimaste tipo meia hora, podias estar a usar, sei lá, para fazer o jantar, o almoço, ou as compras que era mais prioritário naquele dia. É a mesma coisa. Sim. E o ponto-chave aqui, quando falamos de avançados, é que eu sempre com os microfones, fica mais abafado. O ponto-chave é, nos avançados, a margem de erro que tu tens é menor, Yeah. porque a tua capacidade, não só de recuperar ou de volume, já está próximo do que tu realmente consegues fazer, porque sais muito dali, podes estar a atrasar um bocadinho a tua evolução ou até estagnar. Então é importante fazer esta reestruturação também, às vezes, um bocadinho do dia a dia e do treino, derivado a isso. E sem dúvida nenhuma que uma das coisas que me fez superar alguma. Às vezes nem tanto o volume muscular, que eu sinto relativamente bem com o volume muscular. Eu, por acaso, se começo a passar um bocadinho dos 80, fico demasiado lento e deixo de gostar, por uma questão de performance, literalmente. Mas uma coisa que mesmo assim me permitiu evoluir também em termos de cargas e isso tudo foi estas pequenas coisas que falámos, que é, ok, se calhar em vez de ter este volume genérico para peito, não, este bloco, eu vou colocar um bocadinho mais de volume para peito, vou priorizá-lo, vai ser se calhar o primeiro que eu vou trabalhar durante a semana, ou o primeiro do treino. Ahm, é aquele salto que te dá, do género. Vou dar um exemplo. Upper. Então, o teu upper a vida toda, sei lá, foi tipo spin, tal, costas, bíceps e tríceps. Durante 3 ou 4 anos. Ok, por muito mundo dos exercícios vai chegar a um ponto que estás estagnado. Ok, se calhar em vez de fazeres, sei lá, 8 séries de peito, 8 séries de costas e 3 séries de tríceps, ok, se calhar daquelas de costas algumas têm aqui para peito. E se calhar aquele exercício de peito que tinha mais no fim do treino, se calhar vai ter que se aproximar mais do início. Se calhar os tríceps não estão ali a fazer nada no primeiro treino, porque tu ainda vais dar algum tipo de estímulo ao peito no treino seguinte e os tríceps para Uhum. todos os efeitos vão ter alguma influência e são eles que estão a ser um fator limitante e não tanto o peito no segundo treino. Pronto. Então tens de começar a jogar um bocadinho com estes pontos. São da ordem dos exercícios, em que momento é que tu colocas o treino dentro da tua semana e também em o volume passar de ser um genérico de 6 a 10, 6 a 12 para, ok, eu posso fazer 12 séries neste treino, quanto é que eu consigo alocar para o músculo que dentro de maximizar o estímulo, usando o máximo possível a fadiga que eu vou acumular. Portanto, dessas 12 séries já não é 6 para um lado, 6 para o outro. Olha, no Francisco são 7-5, no Manel são 8-4, porque eu respondo melhor assim. E ajustar desta forma. Yeah. Bem, eu acho que a partir do momento em que tu permites essa reestruturação, e eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas entenderem isto,
Mas quando tu já estás num nível mais avançado, quando tu já treinas há anos, o Chapa 5 já não é para ti. Aquele plano de treino standard que tu encontras, ou fase 3 ou 4 exercícios, porque sim, já não é para ti. Tu chegaste a um ponto onde o teu nível de desenvolvimento muscular, tu já saíste tanto da tua homeostasia normal, que tu precisas de ir pelos pormenores, tu precisas de espremer aquilo que funciona contigo. E o que funciona contigo não é o sinto-me bem, mas é sim o que produz resultados. Tal e qual como uma empresa. Se tu estás a gerir uma empresa ou o que seja, tu não vais pelo sinto-me bem. Tu olhas para os KPIs, tu olhas o que é que está a trazer receita, não é? Eu sinto-me bem por colocar outdoors sobre o meu negócio. Não, tu vais ver o que é que te está a trazer mais clientes e vais apostar aí. Não é só porque tu gostas de fazer outdoors que isso significa que esteja a resultar. Mesma coisa aqui, não é só porque eu gosto de treinar assim, sinto-me bem a treinar assim, que isto esteja a trazer resultados. E eu não estou a dizer que tu tenhas que te sentir mal a treinar, atenção, mas acho que toda a gente se sente bem a treinar ainda mais quando tu vês resultados. E isto acontece quando tu tens uma análise dos teus KPIs, ou seja, os de progressão efetiva, estável. E é isso que te permite tomar decisões. E acho que isso falta muito na maioria das pessoas. Teres essa plena noção, o que é que efetivamente está a despoltar resultados ou não. E é isto, pessoal. Querem algo mais específico? Na descrição tem o link para não só marcarem uma call connosco, nós só vamos falar com vocês sobre o vosso treino, de que forma é que podemos ajudar, se fizer sentido. Bem, pessoal, este que temos aqui de apoio para hoje, e na descrição temos também uma pequena oferta para vocês. O nosso livro Como Criar a Tua Própria Dieta. Sei que estivemos aqui a falar do treino, mas acho que para muitos de vocês também teres a possibilidade de saber tudo o que tu precisas para queimar gorduras, para crescer massa muscular, que nutrientes é que deves fazer, a melhor suplementação, o timing, tudo aquilo que tu precisas para construir a tua dieta. Provavelmente o manual mais completo, que já esteve à venda por praticamente 100 euros, estamos a oferecer apenas para quem está aqui a seguir-nos aqui no YouTube. Clica no link aí em baixo, aproveita, descarrega, não vai ficar disponível durante muito tempo. Se gostares, depois dá-nos o teu feedback, qualquer dúvida que tenhas também, ou comentares aqui em baixo, dá-nos mensagem no Instagram, mas aproveita porque está um manual brutal, onde literalmente tu tens o que precisas para saber montar a tua própria dieta. É isto, pessoal. Vemos no próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!